Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, exatamente mais uma análise pós-jogo, análise de Corinthians 2, Internacional 1. O Corinthians ganhou, olha que legal, mas está eliminado da Copa do Brasil, como querendo ou não a gente já sabia, né? Já meio que era o esperado, querendo ou não a gente sabia que ia ser muito difícil o Corinthians buscar esse resultado por N motivos, mas os principais vocês sabem muito bem quais são, eu vou falar daqui a pouco no vídeo. Antes de tudo, eu vou pedir para você começar aqui me deixando aquele like, deixa o like, é muito importante você sempre contribuir com o seu like, com você sempre contribuir com aquela ajuda, né, obviamente, se inscrevendo no canal, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito, ativa o sino, é muito importante você ativar o sininho, porque aí você não perde nada que sai aqui no canal, nenhum vídeo, nenhum shorts e tudo mais, e me siga nas outras redes sociais também, tá bom, rapaziada? Me siga lá também no Twitter, no Instagram, no TikTok, muito importante que você me siga em todas as outras redes sociais também, para não perder nada que sai aqui no canal, tá bom, rapaziada? Principalmente lá no X, o famoso Twitter, porque eu tô todo dia lá, tô todo dia falando besteira e tudo mais, tá bom, minha rapaziadinha? E obviamente, deixe seu comentário, eu gosto quando vocês comentam, gosto de ler o comentário de vocês e respondo na medida do possível, tá bom, galera? E é isso, vamos começar mais um vídeo aqui, e como eu disse pra vocês, gente, querendo ou não, já era meio que esperado que o Corinthians não fosse conseguir a classificação, né? Tudo bem, a torcida apoia pra caramba, a torcida grita pra caramba, eu tava aqui torcendo, obviamente, eu nem fui pra aula hoje, vim aqui assistir o jogo aqui em casa, saí antes da aula, então já sabe como é que é, né? Perdi aula e tudo mais, pra poder acompanhar esse jogo do Corinthians, então já agradeço aí, se você poder contribuir comigo, porque, enfim, perdi aula pra ver esta peleja. E o Corinthians, gente, começou a ser eliminado no jogo contra o Atlético Paranaense. A verdade é essa, o Corinthians começou a ser eliminado no jogo contra o Atlético Paranaense. Foi lá quando o gramado estava uma bosta, tem que parabenizar ali o Osmar Stabile, que fez uma grande cagada, né? Presidente covarde e cagão, especialista em fazer bosta, em colocar o Corinthians numa situação de merda. Então tem que parabenizar ele, porque ele conseguiu, né? Conseguiu foder o Corinthians em duas vezes diferentes, começando com o gramado de merda, né? Naquele jogo lá, tudo bem que o Diniz também foi mal, 3 jogos muito mal do Fernando Diniz, né? Vamos falar a verdade, a batata dele tá assando. Final de semana, gente, o jogo do Corinthians é contra o Red Bull Bragantino fora de casa. A última vez que o Corinthians deve ter ganhado lá uma vez na vida, outra na morte. Então assim, gente, a expectativa é de mais um jogo horroroso no final de semana do Corinthians, e no meio da semana que vem tem jogo de ida da Libertadores, ou seja, mais um jogo foda, complicado. Então, tá foda, o Fernando Diniz tá perigando aí, tá perigando. Eu não me surpreenderia não se o Corinthians fosse eliminado de uma Libertadores aí, se ele perdesse emprego, inclusive pra mim seria muito justo, até porque, cara, que eu ia falar... Até porque, cara, não é um resultado impossível o Corinthians ser eliminado da Libertadores, porque o Corinthians está completamente na merda, está na merda por conta do seu presidente, que é um burro, um covarde, um velho, uma mexa seca, um maracujá de gaveta que não serve pra nada e que tá lá só afundando o Corinthians junto com as outras ratazanas velhas que moram no Parque São Jorge, né, naquele lugar que era pra ser um lugar do corintiano, do Corinthians, né, onde todo mundo deveria sentir orgulho de ir lá, pô, lugar legal, a sede do Corinthians, lá você vai ver as taças, vai ver as conquistas e tudo mais, mas muita gente trata mal, muita gente vê mal, com justiça, até não julgo o pessoal que vê isso não, porque querendo ou não, vocês arruinaram completamente a reputação do local, e eu tenho certeza também que vocês também estão, que vocês ainda tá nem aí porque eu tô falando, porque o pessoal fala em rede social, vocês estão pouco se fudendo porque a torcida acha de vocês, porque vocês sabem que no final, vocês aí que são 300, 350, até mais, um pouquinho mais que isso, vocês mandam num clube de 30 milhões de torcedores, né? Então pra vocês, tanto faz aqui eu tá xingando vocês, é a mesma coisa que o cachorro cagando, eu falando e o cachorro cagando, é a mesma coisa pra vocês. E a gente só realmente passa raiva aqui, se estressa. E voltando de novo na questão do jogo, né? O Corinthians começou a ser eliminado no jogo contra o Atlético Paranaense, gente. Quando o Diniz escalou o time reserva, o time reserva fez um jogo legal ali, ele viu que podia ganhar, colocou alguns titulares, mas aí machucou o Zaca, que era uma boa opção, o Zaca volta daqui a 30 anos, o Yuri Alberto se machucou também, ele que foi, assim, faltou demais, o Yuri Alberto fez muita falta nessa eliminatória, e a gente não sabe se ele vai voltar a tempo
pro jogo contra o Rosário Central, e também a outra parte que é a nossa grande diretoria, né, o grande presidente do Corinthians, Osmar Stabile, né, esse gênio, esse velho, conseguiu justamente não ter renovado com o Memphis. Ele tirou todas as... A gente sabia que já tinham mandado um contrato bem meia boca para ele conseguir, para ele recusar, ele aceitou, ele quer ficar no Corinthians, ele gosta do Corinthians, querendo ou não. Então, ele aceitou e vocês ficaram enrolando ele para ele não poder entrar em campo hoje, para depois vocês puderem jogar a culpa nele. Falar aí, ó, a gente colocou a coisa aqui, ele que tava pedindo mais coisa. E a torcida sabe que não é isso, porque vocês não enganam mais a torcida. Vocês não enganam mais a torcida. A torcida que é bem informada, a torcida que sabe olhar as notícias, sabe olhar as redes sociais, sabe a verdade. Infelizmente tem muito torcedor leigo ainda, que às vezes só escuta para alguns programas esportivos onde está cheio de gente falando merda, inclusive alguns corintianos, alguns que se dizem corintianos falando merda, jogando completamente a culpa no Memphis, como se ele estivesse pedindo para ganhar 7 milhões de reais por mês no Corinthians, se ele estivesse pedindo pro Corinthians pagar logo 50 milhões à vista para ele, que é ele que tá falindo o Corinthians e não é esses velhos do Parque São Jorge, que não é contrato fraudulento com empresa de segurança, com empresa de raspadinha que tá falindo o Corinthians. Para eles, o que é passado para eles, né, o que eles dizem em rede nacional é que é o Memphis, é o contrato do Memphis que tá acabando com o Corinthians, não é as contratações que o Augusto Melo fez e não pagou, não é tudo que o Duílio e o Andrés fez antes, não é tudo que o Osmar Stabile tá fazendo agora, não é isso que tá afundando o Corinthians, não, é o Memphis Depay. O Memphis Depay vai embora, vocês vão enrolar ele ao máximo, e o Corinthians no outro dia vai virar o Real Madrid, vai ficar zerado de dívida, vai aparecer 3 bilhões de reais em caixa para gastar em contratação. Vamos contratar o Mbappé, o Haaland, vamos contratar ali o Gabriel Magalhães, vamos contratar quem? Vamos contratar os melhores jogadores do mundo e os problemas do Corinthians vão estar completamente solucionados, é isso, né? Pelo contrário, vocês querem tirar o Memphis Depay justamente para poder prejudicar mais o Corinthians, e querendo ou não, foi vocês são os principais culpados, Osmar Stabile e todo aquele grupinho que faz pressão nele, onde meia dúzia de vagabundos fazem pressão no presidente do Corinthians para ele justamente influenciar e atrasar o lado do time. O Corinthians é atrasado hoje por culpa de vocês, e é por isso que a torcida abraça a Safiel, é por isso que a torcida abraça SAF de dono, entendeu? Obviamente que eu não tô criticando aqui a Safiel, não tô aqui falando mal da Safiel, não tô falando mal da SAF de dono, pelo contrário, eu tô começando a achar que qualquer coisa é melhor do que vocês. E não adianta falar que modelo associativo no Corinthians ainda é o melhor caminho, porque não é. Infelizmente hoje o Corinthians é repleto de caras que ou roubam o clube ou não estão nem aí pro que estão fazendo lá, que dá praticamente no mesmo, né, porque são cúmplices. Então não tem mais solução, com vocês não tem mais solução. Talvez daqui uns 20, 30, 40 anos, quando todos vocês estiverem 7 palmos abaixo da terra, e tiver de fato alguém interessado em ajudar o Corinthians, aí pode ser que o modelo associativo volte a ser legal pro Corinthians, volte a ser de fato uma democracia onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode votar, porque no momento é mais fácil botar tudo na mão de um dono, ou no caso na mão da Safiel, que é uma parada mais aberta, e ver o que vai acontecer, porque pior que tá não fica. O pior que tá do Corinthians é o quê? É cair e acabar. E é isso, e se cair, acabar, a torcida já tá vendo que vai acontecer há muito tempo, que a dívida só aumenta, vocês não fazem nada e só desviam o foco pra onde não interessa, né? Porque aparentemente é tudo culpa do Memphis, ele vai renovar o contrato e vai acabar com o Corinthians, é isso. Não é empresa de raspadinha não que ganha 700 mil por mês há não sei quantos anos aí pra não sortear nada. Não é contrato fraudulento de empresa de segurança não, né, Osmar Stabile? É o Memphis Depay, é isso que você escuta. Mas você é tão covarde que você não sabe você não consegue agradar uma pessoa só. Você não tá em cima do muro, você não sabe se assina ou não a renovação do Memphis. Tá tudo certo já, tá tudo certo. Tá tudo certo a renovação do Memphis. É só assinar que tá tranquilo, de boa. Mas você, obviamente, não vai fazer isso porque você tem medo dos seus amiguinhos que vão ficar falando na sua orelha e também tem medo da pressão da torcida, da torcida ficar falando na sua orelha, né? Então você, além de tudo, além de ser um péssimo presidente, ainda cheio das maracutaias pra variar, né? Mais um do Corinthians, você é covarde ainda por cima, né? Consegue ser mais covarde que o Duílio, porque o Duílio, pelo menos, tomava decisão de merda. Nem a decisão de merda você consegue tomar. Você é um covarde até pra isso, entendeu? E, querendo ou não, o Corinthians tá, assim,
Não acabou completamente a temporada ainda, graças a Deus, graças a São Jorge. Tem agora Libertadores, primeiro jogo fora de casa, chato pra caramba contra o Rosário Central. Final de semana ainda tem Campeonato Brasileiro, já precisa dar uma resposta urgente pra torcida e precisa, obviamente, se consolidar ali na primeira parte da tabela. Então o ano do Corinthians não tá perdido, não vou fazer aqui não vou fazer tempestade no copo d'água, não vou falar que tristeza, que horror, só vou falar a verdade é essa, a verdade é que vão tentar enganar o torcedor, vão tentar falar que a culpa é do Memphis, vai falar que é o Memphis Depay que tá afundando o Corinthians, sendo que não é ele, muito pelo contrário. Quem dera, eu faria de tudo pro problema do Corinthians ser o Memphis Depay. Se o problema fosse ele, e no outro dia que ele fosse embora, o Corinthians virasse uma superpotência, pô, eu acho que não tem torcedor do Corinthians no universo que não assinaria isso, todo mundo assinaria, mas a gente sabe que não é isso, né? É capaz de sair o Memphis e ficar pior, e ainda vão dar um jeito de botar a culpa nele, né? Porque com justiça, ele vai na justiça pedir pro Corinthians pagar o que o Corinthians deve pra ele, que é 50 milhões. Aí o Corinthians vai tomar um transfer budget de 50 milhões, não vai pagar essa porra nunca, vai acumular, vai ficar 3 janelas de transferência com essa bosta, e querendo ou não, a gente vai começar a perder ponto no campeonato, e aí eu quero ver o que vai acontecer, né? Aí nessa hora vai todo mundo querer sair fugido, e eu quero ver a torcida caçar cada um desses, entendeu? Agora, do jogo, gente, não tem muito o que falar. O Corinthians, desde o começo foi muito mal, dentro de campo, culpa do Fernando Diniz no jogo de ida e no jogo de volta. Esse jogo de volta é inacreditável que o Corinthians fez dentro de campo, só chuveirinho, só bola jogada na área, pro Pedro Raul, gente, pro Pedro Raul, eu passei praticamente uma boa parte do meu dia ali na live do Drill, né, do Salve Drill. Ele fez uma live ali até a hora do jogo e tudo mais, né, depois do jogo continua um pouquinho também, justamente, e pô, a rapaziada empolgada sim, na medida do possível, né, mas acreditando no Pedro Raul, torcendo pra ele, achando que ele ia conseguir fazer 1, 2, 3 gols, entendeu? Ele fez um gol, né? Milagre. Vai fazer 3 gols, o Corinthians vai classificar com 3-0, 3 gols do Pedro Raul. E isso é muito legal pro parte da torcida, né? Porque por mais que o jogador seja um lixo, uma porcaria, que nem é o Pedro Raul, um cara completamente inapto pra jogar futebol profissional, a torcida vai estar sempre acreditando, a torcida vai estar sempre apoiando. É sim um pouco de inocência, é sim um pouco de burrice também, mas querendo ou não, é o Corinthians, a torcida do Corinthians é isso, sempre foi, sempre será, e que legal que a torcida é assim, mas cara, isso prova que querendo ou não, nem dessa forma o cara consegue responder, Bel, mas ele fez um gol, pô, mas ele fez um gol pra errar tudo antes. Errou tudo antes, errou tudo depois do gol e acabou fazendo só o gol, gente. Então, assim, é complicado. O Pedro Raul, legal, fez o gol, fez o segundo gol. Ele fez o segundo gol até cedo, né? Ali na volta dos 25 minutos do segundo tempo. Ainda teve mais 30 minutos de jogo, praticamente, ali, né? O Corinthians para buscar o 3-1, mas não conseguiu buscar o 3-1 porque o jogo do Corinthians foi extremamente pobre. A gente falava o quê do Fernando Diniz? O Fernando Diniz é maluco, hein? O time dele é maluco, joga tudo pra cima ali, todo mundo entra na área, ganha o jogo de 5-3, 5-2, 4-2, 7-3 e tudo mais. É loucura o time dele. E no Corinthians 2 jogos seguidos, basicamente, de futebol muito pobre, né? Hoje, assim, dentro de casa foi absolutamente triste. Eu acho ok você ter o Pedro Raul ali dentro da área e tentar cruzamento, mas o Corinthians se baseou em jogar a bola dentro da área desde o primeiro minuto do jogo, e assim, né, foi naquela bola que o ponta ou lateral leva a bola até a linha de fundo e cruza. O pessoal tava começando a cruzar do meio campo, isso é muito triste, gente, isso é muito feio. E eu não preciso do Fernando Diniz pra fazer isso. Se for pra colocar um técnico ali que vai falar pros caras, rapaziada, só bota a bola na área, tá? Põe eu que eu faço esse trabalho. Eu chego lá no treino e falo, aí rapaziada, o Corinthians vai jogar só bola na área agora, viu? É só cruzar. Pegou a bola joga a bola na lateral, no ponto, no lateral, mete lá dentro e vamos vendo o que acontece. Eu faço isso ganhando 10 mil reais por mês, até menos, ficar muito caro pra você, viu, Osmar Stabile? Pode jogar uns 3 milzinho aqui no meu peito, já tô aceitando pra ficar falando isso aí pros jogadores lá no treino do Corinthians, entendeu? É óbvio que o Corinthians perde muito com o Yuri Alberto, é óbvio que o Diniz teve meio culpa nisso também de ter colocado o Yuri naquele jogo sem muita necessidade, mas, cara, ele precisa achar outras alternativas, não é possível que isso foi a única coisa, eu me recuso a acreditar que o Corinthians treinou isso de domingo até hoje, basicamente, cruzamento na área, o Diniz chegou todos esses dias e falou, rapaziada, vamos cruzar na área, viu? E ficou isso, segunda, terça e quarta praticamente, né, não sei se hoje de manhã eles treinaram, mas, pô, segunda, terça e quarta com certeza absoluta treinado. Vocês só treinaram isso, Diniz? Você só treinou bola cruzada na área. É isso que você treinou só. Então tá bom, então vou acreditar. E querendo ou não, cara, trabalho fraco
nessa eliminatória. O Corinthians eliminado com justiça, num time que, com todo respeito ao Internacional, nem fez muito esforço para fazer gol no Corinthians. Foram uns gols quase dados, né? Aí entra muito o papel do nosso querido Hugo Souza também, que dos 3 gols, 2 é completamente defensável, né? O primeiro gol no jogo lá no Sul, que a bola vai lenta ali, ele cai que nem uma batata podre. E no jogo de hoje, onde ele não consegue fechar um chute em cima dele, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas o cara do Inter pegou muito bem na bola, pegou forte, Biel, golaço. Tudo bem, o cara pegou bonito, fez um bonito gol, bateu no travessão, entrou e tudo mais, mas porra, tô em cima dele, cara, pula, sai do chão, entendeu? E teve uns chutes ali também dos jogadores do Internacional que também passaram perto, que ele não conseguia sair do chão, não conseguia pular, não conseguia fazer a defesa, pelo amor de Deus. E vale lembrar que isso também vem desde o jogo lá do Bahia, onde o Hugo Souza foi mal pra caramba também. 2 jogos, desde que voltou da Copa do Mundo, ele jogou bem o quê? Contra o Remo, onde ele basicamente não trabalhou, e contra o Atlético Paranaense também, que o Atlético Paranaense não chutou uma bola em direção ao gol. Então, assim, gente, complicado, é difícil de entender o Hugo Souza, tá numa fase péssima também. Então, pra mim, querendo ou não, mesmo com vários erros, vários vacilos defensivos, ofensivos, fica muito nas costas do Hugo Souza. Eu acho que, querendo ou não, desses 3 que eu vou falar, acho que ele tem a menor culpa, mas ainda tem culpa. O Diniz, que é muito culpado, porque não existe ele ter passado esses últimos dias só treinando chuveirinho na área pro Pedro Raul, que a gente sabe que, querendo ou não, é inapto da bola. Hoje ele conseguiu fazer um gol ali, porque meio que pegou a defesa do Inter também desprevenida, né? O goleiro do Internacional, que é horroroso, a gente sempre soube que é horroroso, né? Só ver o primeiro gol do Corinthians hoje. Estava muito mal posicionado. E acho que o maior culpado de tudo é sempre a diretoria do Corinthians, cara, porque definitivamente eles atuaram contra o Corinthians nessa eliminatória, definitivamente. Eles estão atuando contra o Corinthians nesse momento, nesse exato momento. Era pro Memphis ter assinado esse contrato, sei lá, no mais tardar terça-feira, quando ele chegou aqui no Brasil, quando mandaram ele pra fazer os exames lá, fazer os exames, tava tudo certo, beleza, assina aqui, ó, assinou na hora. Aí daria, quem sabe, numa utopia, mesmo se ele assinasse na terça, eu acredito que ele ainda não entraria hoje, por questão de ritmo de jogo e tudo mais. Mas quem sabe numa utopia, né, ali nos últimos 10 minutos, vai que o Diniz chama ele, Memphis, entra lá na área, vê se você arranja alguma coisa pra nós. É melhor ele do que o Pedro Raul, é melhor ele que o Dieguinho, é melhor que ele do que o Carrilho, que o Matheus Pereira, entendeu? Que o Linga, pelo amor de Deus, gente, entenderam? Vocês entenderam? Era melhor o Memphis ali do que qualquer um desses outros caras, entendeu? E a gente não teve nem a oportunidade, a gente não teve nem a escolha, a gente não teve nem a oportunidade da escolha, simplesmente falaram não porque não, e foi isso. E é isso, e não vai jogar, porque eu não quero. É basicamente isso que aconteceu no Corinthians nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E agora eu acho que agora vai, né? Agora vai renovar, porque enfim, o Corinthians eliminou, a torcida deve estar fula da vida, com todo respeito, com todo direito, para cima do Osmar Stabile e da diretoria do Corinthians. Acho que o Marcelo Paes, querendo ou não, ele passa meio ileso disso, porque ele estava sempre trabalhando desde o começo, né? Inclusive, ele é um cara muito profissional num ambiente muito amador, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista nos bastidores. Então aí amanhã de manhã, assinou aqui, ó, assinou, o Memphis tira aquela fotinha, posta, a torcida fala, bacana, posta foto nos stories, o Corinthians faz uns 15 posts comemorando e tudo mais, pra famosa cortina de fumaça, né, a famosa cortina de fumaça, e tem que ser amanhã. Sabe por que eu te falo que tem que ser amanhã? Porque se não for amanhã, ele não joga na Libertadores contra o Rosário Central. Ele não joga. Imagina o Pedro Raul de novo em mais uma eliminatória. E agora é difícil, hein? É chato, hein? Esse time do Rosário Central é mais chato que o Inter, é melhor do que o Inter. E querendo ou não, tem um cara que faz muita diferença, que é o Di Maria. Tudo bem, tá com 55 anos, mas, cara, é o cara que faz a diferença. Quem que faz a diferença no Corinthians hoje, gente? O Garro não acerta um passe. O Caio César nessa eliminatória jogou o mesmo nível que o Marquinhos Paredão. O Pedro Raul é um inapto. Hoje os laterais do Corinthians fizeram um jogo muito abaixo, muito ruim. Tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. Os outros homens ali do meio campo, o Bidon e o André, até tentam em certo determinado momento do jogo, mas também estão esbarrando em muita coisa. É muita desorganização tática, principalmente no jogo de hoje, que foi só cruzamento, entendeu? E o Yuri Alberto, a gente não tem certeza absoluta se volta pelo menos pro jogo da volta, né? Eu vi ali, se não me engano, uma matéria do meu timão que iam tentar trazer ele de volta pro jogo da volta contra o Rosário Central. E você garante que ele vai jogar o jogo da volta contra o Rosário Central? Do jogo da ida já até descartaram ele, aparentemente, porque a lesão, querendo ou não, é grau 2, e se não me engano, o grau 2 é de 30 a 40 dias, que é um mês. Vão tentar agilizar isso para ele voltar no jogo com o jogo de volta contra o Rosário Central. E se ele não conseguir voltar, o que inclusive é o mais provável, vai de Pedro Raul de novo. Isso o Corinthians toma 2-0 de novo.
tamo fudido, vamos tá fudido, porque não vai ter o Memphis, porque é pura birra do Osmar Stabile, é pura birra daqueles velhos do Parque São Jorge que atuam contra o Corinthians e continuam atuando e vão continuar atuando, porque nada acontece, não acontece intervenção judicial, não acontece SAF, não acontece nada no Corinthians, não acontece nada. Esses caras continuam lá, nada muda, nada acontece, eles continuam prejudicando o Corinthians continua sendo prejudicado dentro de campo e nada muda. E é isso, gente. E o Corinthians hoje foi eliminado, querendo ou não, com justiça, porque, assim, não é nem que o Internacional, como eu disse, o Internacional nem se empenhou tanto assim para eliminar o Corinthians. O Corinthians basicamente deu 3 gols para ele, né? O Hugo falhou em 2 gols, hoje o gol de hoje é absurdo, né? O zagueiro dá uma bica para frente ali, o Mateuzinho que é o pateta também, o Mateuzinho que é um pateta para variar, errou completamente ali a marcação, e o cara acertou um puta chute, e o Hugo Souza também não consegue fazer mais nada. E no jogo da ida, né, o Hugo falhou naquele lance e tudo mais, e depois o Gustavo Henrique fez um puta pênalti infantil lá também, no cara lá na primeira partida, e quando tomou 2-0, gente, a gente já sabia que ia ficar muito foda, não porque o Corinthians nunca virou esse jogo, até porque virou, né, a gente já viu contra o Atlético Mineiro, já viu contra o Atlético Goianiense, já viu contra o Remo, já viu contra a Juventude e tudo mais, mas não tinha o Yuri Alberto, gente, o Yuri Alberto fez muita falta, e obviamente também não tinha o Memphis, e quem poderia decidir em campo, infelizmente fez uma partida muito abaixo, mais uma vez, tá bom, minha rapaziada? Querendo ou não, eliminado aí com uma certa justiça, mas como eu disse também, ainda não é catástrofe, não é final de temporada, é só muito decepcionante sim, porque é uma Copa do Brasil que tem alguns adversários do mesmo nível do Corinthians e alguns piores. O Internacional é um time pior que o Corinthians hoje, gente, com todo respeito. Mas o futebol é isso, né? Nem sempre o melhor time, o time mais qualificado vai conseguir classificar, e nem sempre o time melhor, né, como no caso o Corinthians é um time melhor que o Internacional, joga o suficiente pra merecer se classificar. Às vezes joga nada e é eliminado, entendeu? Infelizmente, foi o que aconteceu com o Corinthians. Acho muito feio o atual campeão cair logo nas oitavas pra um time inferior. Então, é isso, gente. Agora, mas ainda tem a Libertadores. Eu acho que qualquer torcedor corintiano, se tivesse que escolher uma taça pra ganhar, né, uma Copa pra ganhar, ia escolher a Libertadores, né? Obviamente, eu sou um desses caras. E, cara, vamos acreditar, né? Vamos torcer, vamos acreditar. Quinta-feira que vem jogo da ida, mas final de semana tem jogo do Campeonato Brasileiro e tem que dar resposta imediata. Tem que fazer um bom jogo e quem sabe conseguir vencer o Bragantino para ficar legal lá em cima na tabela do Brasileirão. O ano do Corinthians ainda não acabou. Pode ficar muito difícil, pode praticamente acabar se for eliminado na Libertadores, né? Mas vamos torcer, vamos acreditar que isso não vai acontecer. Eu acredito muito que de alguma forma a gente vai conseguir classificar na Libertadores e quem sabe vai que a gente consegue ganhar, né? Vai que a gente consegue, vai que a gente vai longe, não é verdade? E no Brasileirão é só manter aquela posição ali na primeira parte da tabela que eu acho que a torcida já tá bem satisfeita, ainda mais indo longe na Libertadores, né? Mas se cair na Libertadores, vira mais do que obrigação em terminar entre os 5, 6 primeiros colocados, né, rapaziada? Não preciso nem dizer isso, tá bom? Então é isso, minha rapaziada. Antes do vídeo se encerrar, eu vou só eleger alguém em campo, o melhor em campo. Pra mim, acho que foi o Ranieri, porque acho que ele foi o jogador mais correto, o jogador mais consistente na partida de hoje, né? Se doou do primeiro ao último minuto. É um cara que ajudou muito ali defensivamente, ajudou muito ofensivamente, corria bastante, marcava bastante. Infelizmente, o esforço dele não foi muito útil, né? Não foi muito eficaz para a partida de hoje do Corinthians, tá bom, rapaziada? Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença, pelo carinho de sempre. Mais uma vez, não se esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever se não é inscrito, compartilha com aquele seu amigo corintiano, com aquela sua amiga corintiana, com toda a sua família e tudo mais. Me siga nas redes sociais, tá sempre no comentário fixado e também no primeiro post aqui no primeiro comentário fixado, tá bom, rapaziada? Na descrição do comentário fixado sempre todas as redes sociais do canal para você não perder nada, nadinha do que sai aqui, tá bom, minha rapaziada? É isso. Um beijo, um abraço a todos. A gente se vê no domingo, Dia dos Pais, então torcer pro Corinthians dar um bom presente do Dia dos Pais pro meu pai. E é isso, viu? Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians.